primeira coisa, quando a gente pensa em diagnóstico, é ver rapidamente se a pessoa vai ficar inflamada, se ela está ficando inflamada. E aí, nesse momento em que a gente percebe que já tem alguma alteração do normal, né? Ou seja, existe alguma coisa estranha em relação à inflamação na pessoa, então a gente pode medir algumas coisas que são facilmente mensuráveis no contexto clínico, né? Nos hospitais, por exemplo, a proteína C reativa, o marcador de inflamação, a gente consegue já notar que vai acontecer a caquexia naquele paciente ainda antes dela realmente se instaurar. O normal é que quando a pessoa é diagnosticada com câncer, você pense, bom, a pessoa tem câncer, então ela deve ficar acamada e vai ficar quietinha lá para não, ainda mais se ela emagrece, ainda mais quando ela tá caquética, ela vai perder peso. E o natural da família, né, e até dos médicos é pensar, vamos pôr na cama para não gastar energia e não perder mais peso. Mas na verdade o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. Por quê? Porque como a gente falou, a base da caquexia é a inflamação sistêmica, é esse estado de inflamação que está atingindo todo o corpo, inclusive o cérebro, o sistema nervoso central. O exercício físico de baixa intensidade, né, de baixa a média e prolongado, é uma estratégia anti-inflamatória para várias doenças, inclusive doença coronariana crônica, doença renal, todas essas doenças que são crônicas e têm um fundo inflamatório, já existe uma rotina clínica que preconiza a utilização desse tipo de exercício. Então, há alguns anos a gente começou a testar a atividade física crônica e de baixa intensidade em modelos animais. Então, com ratinhos que tinham tumores, a gente treinava esses ratinhos na esteira, então eles caminham na esteira, correm na esteira, e a gente percebeu que com essa atividade física o tumor diminuía muito e todos os sintomas e características da caquexia eram revertidos. Então a atividade física ela realmente funciona como um estímulo anti-inflamatório muito eficaz e que pega o corpo inteiro, inclusive o tumor. A atividade física ela é inflamatória por si. Quando a gente a cronifica, ou seja, a gente treina, a gente está fazendo isso o tempo todo, a gente torna o nosso organismo mais capaz de lidar com a inflamação. Nosso organismo se adapta de maneira a gente ficar acostumado com aquele estímulo inflamatório e lidar com a inflamação. A gente faz enzimas, faz proteínas que lidam com a inflamação. Então, por isso que quando você está treinado, você não sente a mesma dor do que quando você vai fazer pela primeira vez um exercício, por exemplo, na academia. Então, esse mesmo racional funciona para a caquexia. Você vai estar inflamado, só que se você está exercitado, o seu corpo está mais capaz de fazer frente a essa inflamação. E aí essa inflamação não se instala, e aí a pessoa volta ao normal, à fisiologia normal, os órgãos conseguem usar os substratos energéticos e conseguem cumprir suas funções. No paciente, por exemplo, que era sedentário, nunca tinha feito atividade física, quando ele recebe o diagnóstico de câncer, isso é um baque, né? Porque câncer é uma doença grave e carrega um peso em si. E de repente, após essa atividade física, ele se torna capaz de fazer coisas que ele não conseguia fazer antes mesmo do diagnóstico, antes mesmo de saber que tinha doença. Então, a atividade física tem, além desse efeito fisiológico benéfico, ela confere uma sensação de capacitação ao paciente, que ajuda também nesse aspecto psicológico.